Olá, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra e pesquisador. Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema importantíssimo em psiquiatria, mas não só em psiquiatria, é um tema importante para toda a sociedade. Esse tema é o suicídio. Apesar da importância e da seriedade do tema, ele é muito pouco abordado. Quando que o tema aparece na mídia? Normalmente é quando alguma celebridade tristemente comete suicídio, o tema é abordado de maneira superficial, algumas vezes sensacionalista, por alguns dias e depois o assunto morre. Nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre alguns fatos importantes a respeito do suicídio e de como preveni-lo. Primeiro fato associado ao suicídio: 90% das pessoas que cometem suicídio foram ou poderiam ter sido diagnosticadas com algum transtorno psiquiátrico. Depressão é o transtorno psiquiátrico mais comumente associado ao suicídio, mas também são importantes o transtorno bipolar, a esquizofrenia e o abuso e dependência de álcool e outras substâncias. O suicídio é um fenômeno muito complexo. Tem aspectos filosóficos, sociológicos e até mesmo teológicos. Porém, nós não podemos perder o foco de que suicídio é, acima de tudo, uma questão médica. Segundo fato a respeito de suicídio, algumas características ou sintomas das doenças podem conferir ao paciente um risco maior de suicídio. Entre as características do transtorno, a mais óbvia é a gravidade. Pacientes mais graves têm maior risco de suicídio. Entre os sintomas, alguns merecem destaque: a ansiedade, a instabilidade das emoções, a impulsividade e, sobretudo, a desesperança. Em qualquer circunstância, o paciente desesperançado tem o maior risco de suicídio. Terceiro fato a respeito de suicídio: suicídio é uma questão de saúde pública. Todo ano no Brasil, 5,7 pessoas a cada 100 mil habitantes cometem suicídio. Esse número pode parecer pequeno, mas é mais do que se morre, por exemplo, por AIDS no Brasil no mesmo período. Algumas pessoas podem encarar o suicídio como uma questão pessoal, mas não. A sociedade inteira sofre com o suicídio, com as tentativas de suicídio e com as suas consequências. Quarto fato a respeito de suicídio: suicídio é um problema muito, mas muito subestimado. Não só na mídia, na sociedade, inclusive no meio médico, é um problema muito subestimado. Eu vou exemplificar isso para vocês através de um inquérito populacional realizado na cidade de Campinas, que foi muito bem feito. Dá uma olhada nessa figura. Ela mostra literalmente que o que aparece de forma evidente sobre o suicídio não passa da ponta do iceberg. Para cada pessoa que busca o pronto-socorro em decorrência de uma tentativa de suicídio, outras 3 tentaram o suicídio e não buscaram ajuda nenhuma. E na base da pirâmide, para cada pessoa que tentou o suicídio, outras 17 estão pensando em suicídio, estão, portanto, em risco e passam totalmente desapercebidas. O link para esse estudo eu vou colocar na descrição do vídeo. Quinto fato sobre o suicídio: alguns grupos têm um risco aumentado de cometer suicídio. Entre os sexos, por exemplo, mulheres tentam mais suicídio, homens cometem mais suicídio de fato. Entre os homens, o risco maior está entre os jovens. Porém, nós não podemos descuidar dos idosos. Por quê? Porque quando um idoso tenta suicídio, normalmente a letalidade do método é maior do que nos jovens. Entre os transtornos psiquiátricos, eu já citei os mais importantes, eu vou destacar só uma coisa. Os transtornos psiquiátricos, quando associados, podem conferir um risco maior de suicídio. Por exemplo, um tipo de transtorno que acontece de estar muito associado a outros transtornos é a dependência de álcool e drogas, por exemplo. E a dependência de álcool e drogas, quando associada à depressão, quando associada ao transtorno bipolar, por exemplo, aumenta o risco de suicídio. Entre os transtornos clínicos, as doenças crônicas, principalmente aquelas doenças crônicas que causam dor, quando associadas a um transtorno psiquiátrico, sobretudo a depressão, aumentam muito o risco de suicídio. Então, pessoas que fazem parte desse grupo que eu citei, elas têm um risco maior e merecem maior atenção. O sexto fato sobre suicídio é uma regra de ouro que funciona independente dos problemas que a pessoa tenha. Vínculos são fatores protetores contra suicídio. Sobre quais vínculos eu estou falando? Quaisquer.
Por exemplo, uma pessoa tem uma boa estrutura familiar. Vínculos familiares protegem a pessoa contra suicídio. A pessoa é pai ou mãe. O apego que ele tem com o filho, esse vínculo protege a pessoa contra suicídio. A pessoa, por exemplo, ela tem emprego, tem trabalho. Esse vínculo com o trabalho protege contra suicídio. A pessoa tem uma boa rede social de apoio. Esses vínculos sociais protegem a pessoa contra suicídio. Da mesma forma, vale o contrário. A ausência de vínculos ou vínculos muito frágeis são fatores de risco para suicídio. Por exemplo, a pessoa é solteira, solitária, a pessoa não tem trabalho, pessoa desempregada, pessoa com poucos vínculos sociais. Isso associado a outros problemas que eu já comentei aqui, pode ser um fator de risco a mais para suicídio. E o sétimo fato sobre suicídio, e o mais importante, é que suicídio tem prevenção. Isso dá sentido a toda a conversa que nós tivemos até agora. Uma vez identificada a pessoa em risco de suicídio, nós podemos abordá-la, minimizar os riscos e protegê-la contra o suicídio. E não é preciso ser médico psiquiatra ou psicólogo para fazer essa primeira abordagem na pessoa. O procedimento mais importante também é o mais simples, que é simplesmente ouvir a pessoa. Muito mais do que receber conselhos ou regras, o que a pessoa precisa é ser ouvida. Deixe a pessoa falar sobre o sofrimento. Se assim for o desejo dela, claro. Muitas vezes queremos distrair a pessoa para fazer a pessoa esquecer o sofrimento. Não. Se a pessoa tem esse desejo, deixe ela falar sobre o sofrimento e mostre empatia pelo sofrimento que ela tem. Se a conversa se direcionar para esse lado, pergunte diretamente sobre suicídio. Se a pessoa fala que a vida não vale a pena, que seria melhor estar morta, viver ou morrer tanto faz, pergunte se a pessoa está pensando em fazer mal a si mesma. Perguntar sobre suicídio, ao que tudo indica, previne suicídio. E por fim, identificado o risco iminente de suicídio, é preciso intervir. Mesmo que a pessoa não queira, avise familiares, avise o psicólogo, avise o médico. Nesse momento, o mais importante é preservar a integridade física, a vida da pessoa, muito mais do que a confidencialidade dela. Se você se interessou pelo tema, quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, estou deixando aqui na descrição do vídeo links para manuais educativos ótimos, próprios para não profissionais no tema. Vou deixar também um link para uma matéria sobre suicídio do meu blog e para quem quiser estudar mais, recomendo o livro Aprendendo a Viver com Transtorno Bipolar, produzido pelo Programa de Transtornos de Humor da USP. Nele tem um capítulo sobre prevenção de suicídio de minha autoria. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Visite a nossa página no Facebook, Psiquiatria Online, e assine o nosso canal, Psiquiatria Online. Muito obrigado e até um próximo vídeo.